Olá pessoal, sou Arley Cabral. Essa é a segunda palestra sobre eletrônica e robótica com Arduino. Para quem perdeu a primeira palestra, o link está na descrição, onde nós falamos um pouquinho sobre os princípios básicos da eletrônica e da elétrica, como plugar os seus componentes, como calcular a sua voltagem, as suas resistências, quais resistores você precisa, como é um circuito básico e como para que servem os componentes. Essa palestra está sendo gravada em comemoração ao Dia do Profissional de TI, né, 19 de outubro. Então, eu espero que gostem. Uma breve recapitulação aqui. O que é um Arduino e para que serve? Um Arduino, ele é, em resumo, um computador. Ele tem processador, tem memória e ele tem portas de comunicação que te permitem manipular componentes eletrônicos. E ele também é programável, ou seja, eu posso escrever um programa, escrever um software que me permite controlar componentes eletrônicos. E o grande barato disso é que ele foi feito para ser muito simples. Ele foi feito para ser uma porta de entrada para quem gostaria de entrar para o mundo da eletrônica e para o mundo da prototipação. Mas isso não significa que ele fica só aí na porta de entrada e só para leigos, né? Ele também é capaz de fazer projetos realmente profissionais com suas outras versões, né, do Arduino. Aqui em cima, na direita, você consegue ver o Arduino Nano, que ele é muito pequenininho. Eu até tenho um fácil aqui na minha mão. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha que bonitinho. Ele é bem pequenininho. Tem esses conectores aqui para você conectar na sua placa default, na sua placa ilhada ou no seu circuito impresso. E ele fica bem reduzido para uma versão onde você já quer deixar ele rodando em algum lugar. E essa outra versão que está no centro aqui, ele é um Arduino Mega. O Arduino Mega, ele também tem o propósito de ser um prototipador, mas ele tem muito mais portas do que o Arduino Nano, né? Uma coisa interessante também é pontuar que o Arduino, ele é uma plataforma de prototipação open source. Significa que é de código aberto. Não tem alguém que é proprietário e que vai cobrar royalties por você estar utilizando um Arduino no seu sistema. Ele foi feito para ser aberto mesmo e para muita gente da comunidade de eletrônica continuar a colaborar com essa plataforma. Então existem múltiplas versões do Arduino. Então não existe isso de eu ganhei um Arduino da minha tia, mas ele é falseta, ele é uma versão beta, um clone, alguma. Cara, todos eles são Arduino, todos eles são compatíveis com a plataforma Arduino. Isso que importa. Então existem muitas versões de Arduino, cada uma com um propósito diferente. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão, além do Arduino Uno, tenho também esse outro aqui que é um Funduino, né? O Funduino, ele é compatível plenamente com o Arduino, só que ele tem muito mais portas de comunicação. Não sei se dá para ver aqui, além das portas digitais que estão aqui na direita, tem 3 trilhas de pinos aqui para serem utilizadas. Aqui nas analógicas, mesma coisa, tá vendo? Tem as portas comuns analógicas aqui, todas elas como fêmea, e 3 filas de pinos analógicos aqui para serem utilizados também, né? Existem versões de Arduino que já vem com conexão Bluetooth, que já vem com Ethernet, que já vem com uma telinha de LCD. Então, dependendo do projeto, pode ser que você queira utilizar uma variação ali do Arduino. E, né,
todas open source. Não tem dessa de falseta, não serve e nada disso. E por que aprender Arduino, né? Primeiro, cara, por que não? Arduino, cara, ele te permite automatizar coisas, economizar tempo e dinheiro, né? E conhecimento não ocupa espaço. Você sempre pode aprender mais alguma coisa e abrir o seu leque de possibilidades, né? Quando você tem o conhecimento, tem pelo menos a vontade de prototipar e fazer coisas com as suas próprias mãos, não só o seu leque pessoal aumenta de possibilidades, mas também de todo mundo que está em volta, né? Do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus sobrinhos, todo mundo que está por perto pode tantos, né, contar com a sua ajuda para fazer algum tipo de automatização, criar um brinquedo interessante ou alguma coisa assim. E outra coisa também é que o mundo é mais interessante quando você entende como funciona, né? Pensa, por exemplo, quando você vai passar o seu bilhete naquela caixinha do ônibus para pagar a passagem. Quando apita ali, né? Quem tá com essa mente já de prototipador pensa, isso aí daria para fazer com um LCD, um RFID, aposto que ele está conectado com um GSM, né, um cartãozinho SIM, deve estar utilizando uma API com algum tipo de autenticação, talvez o Auth2. Então, esse tipo de coisa é bacana também, de sempre ter em mente, né? Entender, ou pelo menos ter a curiosidade de como funcionam as coisas que estão rolando ali por trás, é muito bacana também. Que mais? Por que, né, continuar aprendendo Arduino? Cara, só por isso, só porque é uma das profissões do futuro, né? O futuro precisa de automatizadores residenciais, né? Hoje já é bem difundida a profissão de automação comercial e industrial. Mas o futuro próximo pede automação residencial, né? Todo mundo quer automatização residencial já hoje em dia, só que ainda não é barato, ainda não é para todo mundo, mas com essa disseminação desse tipo de tecnologia, a demanda também aumenta. Todo mundo vai querer ter luzes controladas de forma inteligente, ligar a sua cafeteira no momento que você acorda, ou ar-condicionado, ventilador, portas, um monte de coisas bacanas dá para fazer automatizando dentro da sua casa, né? Então, cara, ter mais essa possibilidade é muito bacana também. E antes de sair plugando coisas, né, é importante ter em mente que energia elétrica não é brincadeira. A gente tem que respeitar a energia elétrica da mesma forma que a gente respeita o fogo, né? O fogo, cara, muito útil, mas usou errado, você se queima, pode até fazer causar acidentes graves, marcas permanentes. Com energia elétrica, a mesma coisa. Se você utilizar uma energia elétrica, uma voltagem maior do que o componente que você está utilizando suporta, isso significa que você queima o seu componente. Então, antes de sair plugando, calcule os seus resistores, né? Se tiver dúvida de como calcula os resistores, é só voltar lá na palestra 1, no link que eu deixei no começo, deve estar aqui embaixo também. É só dar uma olhadinha lá. E, cara, não é nenhuma ciência de foguete, não. Calcular resistores é uma conta de multiplicar e uma conta de dividir. Super, super simples, né? Outra coisa também bem importante de se ter em mente é que quando você parte para fazer algum tipo de automação que é mais permanente, você acaba vendo a necessidade de utilizar um ferro de solda. Ferro de solda é esse que está
bem na mão dessa moça aqui, né? Esse é um exemplo de como não utilizar, né? É um exemplo muito bobo, né? Ela tá segurando na parte que o ferro aquece, mas, cara, por favor, né? O ferro de solda, tá vendo? Tem um bem aqui na minha mão. O lugar correto de segurar é nessa parte emborrachada aqui. Essa parte aqui metálica, ela fica muito quente, justamente com o propósito de derreter o estanho para você fazer uma soldagem, né? Colocar uma gotinha de estanho no componente para fixar o componente que você está querendo em uma placa ou em algum outro componente. Tenha sempre um ambiente aberto, um ambiente iluminado. Se prepare antes de começar a plugar as coisas, né? Não tem por que ficar correndo risco quando você vai fazer algum tipo de trabalho desse tipo de eletrônica, né? Abra o espaço, ilumine seu ambiente, pegue uma pinça, alguma luz que você consiga focar ali bem de pertinho na sua bancada ou na sua mesa, porque você vai precisar. Você vai querer ver as coisas bem de pertinho e algumas coisas são tão pequenininhas que você vai querer utilizar alguma coisa como isso, né? Uma simples pinça dessas de sobrancelha, enfim, qualquer tipo de pinça assim já vai ser útil. Claro que tem algumas que são mais específicas para esse tipo de trabalho, mas enfim, alguma coisa assim já vai ajudar, né? Dicas e manhas que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes de eu fazer as bobeiras. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho super interessante de compartilhar numa conversa tão curta assim quanto essa, né? Compartilhar as experiências. O que foi que deu muito certo? O que foi que deu errado? O que foi que eu poderia ter evitado, economizado tempo, dinheiro e não ter estragado coisas? Quais são os sites que ajudam de verdade? Onde buscar ajuda? Vamos dar uma passada nisso tudo, né? Começando por uma das dicas mais úteis que eu posso dar agora, que mais me economizou tempo. Tipo, quando eu fiquei sabendo que essa plaquinha aí existe, mudou muito a minha vida. Então, quem já está planejando aí fazer algum tipo de prototipação, anota esse código aí, MB102. Ela é uma plaquinha que te permite energizar a sua protoboard. E ela tem configurações para você escolher se vai ser em 3.3 volts, ou se vai ser em 5 volts, ou se não vai ter voltagem nenhuma nessa fase da sua protoboard. Tá vendo? É uma dessa. Tá bem aqui na minha mão agora. Ela tem aqui um conectorzinho para você ligar a voltagem, né? Geralmente 9 volts, uma daquelas fontes que vai na tomada. Pode variar a amperagem entre 5 e 2 amperes. Geralmente você vai querer uma de 2 amperes, até para você poder plugar alguns motores no seu circuito. Por exemplo, um servomotor. Ele utiliza, geralmente, aquele 9G pequenininho, né? Ele utiliza 500 miliamperes, ou seja, meio ampere. Se você está usando uma daquelas fontes de 500 miliamperes, ele ocupa tudo sozinho, né? Então, se você for montar um braço robótico ou alguma coisa assim, é só fazer a soma. 500 miliamperes para cada servomotor, você vai usar 2 miliamperes só para manipular 4 motores simultaneamente, né? Então, uma plaquinha dessa aqui, muito, muito útil. Ela te economiza tempo e até a motivação para querer fazer alguns projetos, né? Porque às vezes o projeto que você vai montar, ele precisa de um circuito com uma voltagem diferente ou com uma amperagem muito maior, e dá tanto trabalho montar isso sem uma plaquinha desse tipo que você desanima a fazer, né? Pensa, nossa, eu vou precisar de um monte de pilha para fazer isso, ou vou precisar fazer um outro circuito que já não vai ter nada a ver com o que eu estava planejando inicialmente, vai dar tanto trabalho que eu não quero mais fazer, né? Então essa plaquinha, cara, ela faz isso para você, ela torna fácil fazer esse tipo de trabalho.
É muito simples utilizar ela. É só você pegar a sua protoboard e conectar ela no cantinho assim, ó. Ela tem já o espaço certinho para conectar. Plugou aqui no último pedacinho da sua protoboard e prontinho. Ligou na tomada. Eu já tô com a tomada utilizando bem aqui, ó, meu circuitinho 9 volts. Se eu apertar aqui, pronto, ligado. A minha plaquinha já está energizada, né? Um testezinho rapidinho aqui. Se eu pegar, por exemplo, um LED que eu já deixei prontinho aqui com um resistor de 1K ohm, eu vou plugar ele aqui, ó, perninha maiorzinha no positivo, perninha menorzinha no negativo. Ligou, prontinho, já está acesa aqui o meu LED. Apagou, desligou, ligou. Muito simples, né? Acho que essa dica vale dar um joinha. Bora para a próxima. Proteja os seus componentes, né? Quantos componentes eu já não perdi, já não estraguei, porque eles não estavam armazenados de forma adequada. E às vezes até conectados no meu circuito de forma adequada, né? Então, primeira coisa a prestar atenção. Existem muitos componentes que são 5 volts e muitos outros componentes que são 3.3 volts. São dois padrões aí de mercado. E ficar esperto, porque componentes de 3.3 volts que você liga na corrente de 5 volts, queimou o componente. O Arduino, o default, né, o Nano, esse que está aqui na minha mão, as portas lógicas dele, as portas digitais e as portas analógicas, elas têm voltagem de 5.0, 5 volts, né? Então, se você mandar um sinal high de uma das portas digitais para um componente de 3.3 volts, você está correndo um sério risco de queimar ele. Então, calcule bem os seus resistores, e se você estiver precisando utilizar uma porta de dados para comunicar com o seu componente, provavelmente você vai precisar passar por um tipo de conversor, né? Outra coisa também bem importante de utilizar, se eu tivesse utilizado adequadamente todas as vezes que ele foi necessário, teria me economizado muito tempo, dinheiro e um taquinho de estresse, né? Esse componente do meio ali, ó, quem sabe o que é? É um diodo. O diodo, ele serve para garantir que a sua corrente elétrica flua apenas em uma direção, apenas na direção do preto para a marquinha prateada que está marcada ali. Ele não passa ao contrário. Então, quando você está montando um circuito, ainda não tem bem certeza se está tudo conectado certinho, ou se você fez um circuito que as coisas estão todas muito próximas e está pensando assim, caramba, será que esse fiozinho encostou naquele, né? Não tenho certeza se uma solda pegou na outra. Cara, não custa nada você proteger os seus componentes com um diodo, né? Um diodo custa centavos, né? Claro que existem muitos tamanhos de diodos diferentes, não tamanhos físicos, mas qual a capacidade de voltagem, amperagem, de resistência que eles têm, mas em geral um saquinho com 5 diodos vai custar tipo 20, 30 centavos. Então, ao fim das contas, você pode proteger componentes que são relativamente caros, né, com alguns centavos, só de você se preparar de antemão. Outra coisa também bem importante de mencionar, que já me causou alguns problemas, os circuitos integrados, e também muitos, quase todos, né, componentes que tem os seus conectores, as suas perninhas assim expostas desse jeito, como esses chips que estão ali na direita. Essas perninhas, elas são frágeis, né? Então, se você pega os seus circuitos integrados, os seus componentes, e guarda na sua maletinha,
por exemplo, aqui eu tenho uma maletinha, tá vendo? Ela tem as divisórias, tem lugares para me pôr. Mas se eu pegar o meu componente, deixar aqui dentro da minha maletinha e fechar a minha maletinha, quando eu for transportar essa maletinha, o componente vai ficar se debatendo, ou, sabe, só de manipular ele, você já está correndo o risco de danificar o seu componente. Então, qual é a saída? Como é que você faz para fazer uma armazenagem segura dos seus componentes? É só utilizar algum tipo de espuminha, um isopor ou alguma coisa assim, né? Tá vendo essa placa de espuma aqui atrás? Ela é super baratinha, é só você recortar alguns pedaços para utilizar, né? E aí na hora de você guardar o seu componente, inclusive você pode usar ela frente e verso, né? Virou aqui, olha lá, peguei o meu Arduino Nano, espetou aqui, deu uma apertadinha, guardou, safe. Você pode ter certeza que ele vai estar inteirinho a hora que você precisar dele novamente. E resistores, né, eles têm muitos tipos, muitas capacidades diferentes de resistência. E a marca deles, de qual é a capacidade de resistência de um resistor, é marcado com essas linhas com cores diferentes no meio dos resistores, né? Eu tenho até algum aqui, mas acho que não sei se eu consigo focar aqui, né? Esse azulzinho aqui na minha mão, ele tem umas linhas, e essas linhas têm cores diferentes. Essas cores é que indicam qual é a resistência, quantos ohms tem esse resistor. Então, se você simplesmente jogar os seus resistores num lugar num compartimento da sua caixinha que tá só resistores, isso significa que na hora que você precisar dos resistores, você tá bem ferrado de achar qual é o resistor adequado para pro seu projeto. Então o cara dessa foto aqui, né, ele foi tão organizado que ele colocou os resistores deles com uma fita adesiva e marcou na fita qual a capacidade deles, né? Depois colocou em um saquinho todos do mesmo tipo, fechou o saquinho também com um adesivo ali de quantos ohms tem cada uma desse kit de resistores, né? Aí ele postou essa foto aí lá na comunidade, no fórum do Arduino. Outra pessoa achou tão bonita, né, a organização desse cara, que imprimiu algumas vezes a fotinha dele e botando num vasinho de flores, tipo. Isso é pra quem tem toque, né? Tipo, ver beleza nesse tipo de organização. Muito legal. E o que não fazer, né? Essa talvez seja até um pouquinho polêmica, né? O que você está vendo aqui nessas imagens são placas, essas são placas padrão, né? Muita gente chama elas de placas ilhadas. Por que ilhadas? Porque cada um desses furinhos, eles não estão conectados em outros furinhos, né? Por isso que se diz ilhados. Eles são todos ilhas, todos não conectados. E aí, para você conectar um no outro, você precisa ou fazer uma trilha de solda igual dessa daqui das imagens, né? Ou conectar elas com um jumper, ou claro, utilizar uma placa de circuito impresso. Só que essa opção, né, essa possibilidade de fazer trilhas de solda, ela nunca fica elegante e nem permanente, né? A solda é frágil, então se você deixar uma plaquinha de solda dessa em algum lugar que tenha a opção de, quer dizer, que fica se batendo, que se movimenta de alguma forma, é bem capaz que essa trilha de solda solte de alguma maneira. Outro problema, pensa aquela lá em cima na direita, tá vendo? Qual a chance daquelas trilhas que estão passando tão próximas ali uma das outras encostarem uma nas outras meio que sem querer, né? Cara, por experiência própria e por tantas outras pessoas que eu já conversei, evite
fazer trilhas de solda, né? Nunca dá bom, e as alternativas são fáceis e simples, né, de implementar. E quais são as alternativas, né? O que eu posso fazer para evitar isso? Ou você pode ir para um circuito impresso, né? Para fazer um circuito impresso não é nada de outro mundo, né? Você pode utilizar esse software que está bem aqui, ó, aqui desse lado, o EasyEDA, né? Para desenhar o seu circuito impresso. Você seleciona os seus componentes, fala qual vai conectar em qual e manda ele calcular as melhores rotas, melhores trilhas para você, e aí você salva esse circuito impresso como imagem e manda para algum lugar que imprime esse circuito para você. Ou você pode até imprimir você mesmo o seu circuito impresso, né? Tem inclusive um vídeo no Manual do Mundo, lá o senhor Iberê fazendo uma placa de circuito impressa caseira. A única coisa é que, como você está fazendo com ferramentas caseiras, ele não fica tão fininho, né? Mas dependendo do que você está fazendo, é completamente suficiente. Atende bem o trabalho ao que você está fazendo. Você basicamente pega uma daquelas placas pré-prontas, faz o desenho com um canetão e os furos com uma furadeira, uma broca de 1 milímetro, alguma coisa bem fininha assim, né? Outra opção também que eu vejo como bem mais viável é essa daqui da direita, né? Com jumpers, né? E essa foto, né, a pessoa não foi tão caprichosa. Você pode ver que os fiozinhos eles são maiores do que o necessário, são todos da mesma cor, não indica bem quem vai conectar outro, mas ainda assim eu vejo essa opção como mais viável, mais segura do que aquela outra onde tinha um montão de trilha passando igual, passando do lado, tão próximas assim uma da outra. Tipo, a chance daquela ali da meleca quase 100%. E essa daqui com os fiozinhos, né? Por mais que ela não esteja bonita, não esteja elegante, ela é bem mais segura e bem mais resistente do que a outra opção. Claro que dá para ser mais caprichoso do que a versão que está aqui, né? Mas aí você me diz, mas eu nem tenho jumpers, né? Jumpers é uma coisa tão rara, tão difícil, vou ficar comprando jumpers. Cara, vou te dar uma dica importante então. Sabe aquele saquinho de pão que o padeiro te entrega? E ele pega um saco de pão, enrola com um araminho e te dá. Às vezes vem até no pão de forma, vem no cara, araminhos, né? Me diz aí na sua região como que chama esse fiozinho que vem no saco de pão, né? Eu tenho um bem aqui na minha mão, ó. Como é que chama um negócio desse aí na sua região? Na eletrônica, esse cara aqui se chama de jumpers. E esses fiozinhos que são utilizados para amarrar pão ou coisas desse tipo, eles são jumpers muito bons. Por que eles são bons? Porque eles são firmes, né? Se você dá um formato para ele, ele fica nesse formato. E isso faz com que ele seja muito prático de utilizar para prototipagem ou até para conectar numa placa de circuito impresso igual daquelas outras que a gente estava visualizando. Porque é simples, fácil. Então quando o padeiro te dá um jumper enrolado no saquinho de pão, você fala obrigado pelo jumper grátis. Gostou dessa dica? Me siga aí para mais dicas como essa, né? Mas, cara, você tá duvidando que esse negócio aqui funciona como jumper? Vamos fazer um teste agora. Eu vou pegar esse fiozinho que tá aqui. Vou usar aqui meu alicate para descascar as pontinhas do fio. Prontinho, né? Pontinhas descascadas. Aí eu vou pegar, conectar uma das pontas aqui no positivo, uma das pontas aqui em qualquer porta da minha protoboard. Aí eu vou pegar aquele LED
que a gente tinha utilizado, a perna maior vai no positivo, a perna menor vai lá naquela mesma trilha onde está conectado o nosso jumper, né? Se eu ligar aqui, ah lá, já era, tá funcionando. Ou seja, esse fiozinho aqui, esse jumper, tá funcionando excelente para esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Ligou? Desligou? Simplesinho. Então fica a dica. Deixa eu só desplugar aqui. E o que acontece quando você tem componentes de voltagens diferentes dentro do mesmo circuito, né? Lembra que eu estava falando aquela hora que existem pelo menos esses dois padrões bem comuns aí de voltagem de componentes eletrônicos. Alguns são 5 volts, alguns são 3.3 volts. E se você tiver dois deles conectados no mesmo circuito, ou se você cai numa situação de você está atuando com um circuito que utiliza uma porta de dados, ele não é simplesmente high e low, ele trafega informação ali por aquela porta, e como que você converte ele de 5 para 3.3 ou o contrário, né? Se você só colocar resistores nesse percurso, é capaz que você acabe perdendo dados ou atrapalhando a comunicação de dados de alguma forma. Mas tem uma solução simples até para isso, né? Esse componente que está aqui na tela, um conversor de nível lógico, ele consegue fazer esse trabalho. Ele consegue converter tanto de 3.3 para 5, quanto de 5 para 3.3. Claro que existem conversores de nível lógico para voltagens diferentes dessa, mas essa acaba sendo o mais comum nesses projetos que a gente faz, né? Um exemplo rápido aqui. Aquele componente lá na direita é um Bluetooth e ele só aceita 3.3 volts. Ligou 5 volts, queimou. É assim que funciona. Só que ele utiliza as portas de comunicação RX e TX. Então isso significa que se eu colocar um resistor nela, não vai ser legal. Tipo, às vezes até funciona, mas cara, não é o caminho que você quer. Tipo, você quer uma conversão de dados, você não quer um resistor nessa conexão. Então, como que vai funcionar esse negócio? Lembrando que o Arduino ele tem a porta de 5 volts e a porta de 3.3 volts. Aqui nesse diagrama, esse fiozinho rosa que está passando aqui, ele está ligado na porta de 3.3, ou seja, a face da direita desse circuito trabalha com 3.3 e a face da esquerda desse circuito trabalha com 5 volts, que está conectado na perninha vermelha ali. E lá em cima, o azul está no RX e o amarelo na TX. Repara que o 3.3 na rosa ele vai alimentar a face de lá do componente. Então essa plaquinha, esse componente, ele faz esse trabalho para mim de converter o sinal que chega 5 volts para 3.3 do outro lado. Aí eu posso conectar esse 3.3 lá no meu componente de Bluetooth. Ah, mas e se é o contrário? E se eu tenho um componente que só trabalha com 5 volts e as minhas portas lógicas funcionam com 3.3? Por exemplo, nesse diagrama aqui, essa plaquinha é um Raspberry Pi e por default as plaquinhas, as portas lógicas dela trabalham com 3.3 volts. Então como é que usa um componente de 5 volts? Mesma coisa, né? O Raspberry Pi também tem portinhas de voltagem de 5 volts e 3.3, mas as portas lógicas trabalham com 3.3. Mesma coisa, tá vendo? O fiozinho rosa tá atuando aí como 3.3, o fiozinho vermelho vai lá pro outro lado da plaquinha para atuar como 5 volts. Esse componente ele usa as portas de dados SCL e SDA,
nos fiozinhos verde e amarelo aí desse diagrama, e mesma coisa. Entra 3.3 na parte esquerda do componente, sai 5 volts no lado direito do componente, para você comunicar aí com o seu relógio, tá? Esse módulo que está conectado aí é um relógio e ele só funciona com 5 volts. Bem simplesinho, né? Ajuda bastante essa ideia, esse conceito, né? Esses diagramas, e, cara, te economizam espaço. Pensa que se você fosse fazer isso com resistores ou com algum outro tipo de componente, você poderia acabar utilizando mais espaço na sua plaquinha. Onde buscar ajuda, né? Hoje em dia a gente está numa fase do mundo da informática em geral, que a gente vive um excesso de informação, né? Há uns 10, 20 anos atrás era difícil encontrar informação sobre o que você está pesquisando, sobre o que você está precisando fazer. Hoje em dia é meio que o contrário. Se você for no Google e buscar sobre o componente que você está procurando, cara, vai ter uma tonelada de informação lá. E aí a dificuldade fica em onde é que está a informação assertiva, né? Muitas vezes tem até gente bem intencionada tentando levar um conteúdo para deixar disponível na internet para alguém pesquisar, mas sem querer ele está falando abobrinha ou não tem a informação completa para exemplificar ou para explanar como deveria ser a utilização desse componente, né? Então, onde buscar informação, principalmente com Arduino? Na própria IDE do Arduino tem um menu Ferramentas, Gerenciar Bibliotecas. Nessa gerenciador de bibliotecas tem um campo de busca. Se você buscar pelo nome, o código, né, do seu componente, 99% de chance de você encontrar uma biblioteca específica para utilizar esse componente, e vai ter exemplos. Geralmente esses exemplos é só você abrir o exemplo e ele já é compilável. E você já pode transferir ele para o Arduino e sair utilizando. Claro que tem situações que o componente ele não é standalone, não é só plugar e sair utilizando. Ele precisa de um contexto, ele precisa de alguns pré-requisitos, né? Alguma outra coisa precisa estar plugada junto, coisas desse tipo. Nesses casos, os exemplos sempre vão ter junto um diagrama e uma explicação de o que precisa estar conectado onde, como as coisas precisam ser para funcionar. E uma coisa super interessante é que as bibliotecas que aparecem, que estão disponíveis ali na IDE do Arduino, elas são auditadas. A própria comunidade vai gerenciando o conteúdo que está lá. Então, se alguém quiser postar uma biblioteca, ela vai ter que ser revisada por vários revisores daquela área, né, que você está postando. E só se tudo estiver perfeito, tudo estiver muito bem testado, é que vai ficar disponível ali naquela biblioteca. Então, é a fonte de informação mais assertiva que eu conheço para prototipação eletrônica. Buscou ali na gerenciador de biblioteca e pegou um exemplo, cara, pode ir tranquilo que esse exemplo vai ser funcional. E se mesmo assim você precisar de mais informação ou tá com dúvida de como botar esse componente num contexto diferente, conectar com outros componentes ou alguma coisa que, sabe, subir o nível de complexidade, você pode utilizar esse fórum que está aí, ó, o fórum.arduino.cc. Esse fórum, ele é gigante assim, gigantesco mesmo. Tem muitas e muitas pessoas utilizando esse fórum. E uma coisa curiosa desse fórum é que se você postar qualquer tipo de pergunta,
instantaneamente, né, praticamente ao mesmo tempo, alguém já vai responder falando: poste aqui o seu código e o diagrama do seu projeto, né? Chega a ser até engraçado. Como alguém é tão rápido assim para perguntar para você, para te pedir o código e o diagrama do seu projeto. Ou seja, cara, é um mundo open source. Todo mundo quer ver na íntegra o que você tá construindo. E é claro também, né, a resposta vai ser muito mais assertiva se você explicar certinho todo o contexto e o que você tá querendo construir. Fora Arduino.cc, recomendo demais esse canal, super eficiente. Então, cara, chega de papo, né? Eu reservei esse tempinho aqui pra gente ir para a mão na massa. Então, que tal fazer coisas com a nossa mão, né? Eu vou botar aqui na tela o IDE do Arduino, né? Vocês devem lembrar já que a gente já utilizou essa IDE na palestra anterior. Então, aqui na minha tela tá um código vazio, né? Só lembrando que o Arduino só tem duas funções, a setup e a loop. A setup ela é executada assim que o Arduino liga, ou seja, quando você bota ele na tomada, numa fonte de energia, e assim que terminar a setup, ele passa a executar a loop o mais rápido possível, né? E fica ali executando, girando em loop eternamente, ou até você tirar ele da tomada, lógico. Então, se eu pegar aqui o meu Arduino, conectar ele na USB do meu computador e fazer o upload desse código vazio, cara, não vai acontecer nada. O meu Arduino ele só vai ficar ligado, executando nada. Mas como é que eu posso fazer um primeiro teste só para saber se eu consigo fazer upload do meu Arduino e se o meu Arduino está funcionando, né? O exemplo mais simples de todos que eu recomendo você fazer também quando pegar o seu Arduino é pegar esse código aqui, ó, arquivo exemplos basic blink. O que o blink faz? O blink é o código mais simples de todos. Ele simplesmente pega a porta do seu LED built-in, né? Toda a plaquinha Arduino, ela tem um LED na própria plaquinha. Não importa a versão do Arduino, pode ser a Nano, pode ser a Mega, pode ser qualquer um das versões paralelas, ele tem um LED lá na plaquinha. E aí tem uma constante que chama LED built-in, que marca o número da porta da LED. Ou seja, eu marco ela aqui para output e dentro da minha loop eu falo que ele está em modo high, ou seja, manda energia para essa porta, acende a luzinha, aguarda um segundo, manda low, ou seja, apaga a luzinha e aguarda um segundo. Fecha a loop, ou seja, vem aqui para cima de novo e fica nesse ciclo aí, acende, apaga de um segundinho. Eu vou mandar esse código aqui lá pro meu Arduino rapidinho e a gente já vê esse cara funcionando. Aí, carregado, olha lá, acende, apaga, acende, apaga. Tá vendo aqui no meu dedo aqui na bancada? O LED está bem aqui no meu indicador, ó. Acende, apaga, acende. Simplesinho desse jeito, né? Eu já tenho um código lá funcionando. Mas vamos fazer, claro, alguma coisa mais interessante do que ligar e desligar o LED da placa, né? Por que não, em vez de ligar e desligar um LED normal, a gente não controlar a rede elétrica da nossa casa, né? Como que controla a rede elétrica? Com um componente relé. Aposto que muita gente aqui já ouviu falar de um relé, né? Mas ainda não viu um na frente, não sabe bem o que é. Então, isso aqui na minha mão é um componente relé. Para que serve esse cara, né? Ele serve para mim controlar, ligar, desligar um circuito elétrico com uma voltagem maior do que o que eu estou
operacionalizando aqui. Por exemplo, o Arduino ele funciona com 5 volts, né? Só que com esse componente aqui, eu posso conectar no Arduino desse lado aqui as perninhas para controlar ele, e aqui desse outro lado eu posso ligar a minha rede elétrica da minha casa, que é 110. Na verdade, existem versões de relé que dá para você ligar voltagens maiores, 220, dá para até conectar coisas com uma amperagem alta, até 20 amperes, né? Claro que tem até umas versões bem maiores do que isso, mas 220 volts, 20 amperes, imagino que seja o limite aí de uma residência, tipo um chuveiro. Só que, cara, eu só quero controlar uma lâmpada. Como que funciona isso? O meu relé, ele tem 3 portinhos, 3 conectores aqui desse lado, né? Um é o VCC, é onde eu coloco a energia de entrada dele, ou seja, os 5 volts. O ground, o negativo, e uma portinha in, que é a porta lógica, ou seja, é por onde eu controlo se ela está ligada ou desligada. Do mesmo jeito que eu estou controlando esse LED do código de exemplo aí, eu posso ficar ligando e desligando esse relé. Então eu deixei já conectado, tá bem aqui, tá vendo? Um relé que é exatamente igual a esse daqui, igualzinho. Eu deixei já conectadinho aqui para a gente utilizar de exemplo. Esses fiozinhos vermelhos que estão conectados aqui, eles estão conectados na rede elétrica aqui da minha casa, tá? E eles passam aqui por essa lâmpada. Essa aqui é uma lâmpada 110. Eu deixei ela dentro dessa caixinha, tá vendo? Uma lâmpada aqui. Eu deixei ela dentro dessa caixinha para quando ligar não estourar o brilho e a gente não estragar a filmagem, não ficar tudo branco. Então dentro da caixinha é só para dar uma amenizada ali no brilho, mas é uma lâmpada 110. Vamos controlar esse cara? Vamos lá. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou pegar aquela nossa plaquinha de alimentação de placa de protoboard. Liguei ela aqui. Eu configurei a minha plaquinha para trabalhar com 5 volts. E aí, conectado lá no meu relé, eu tenho 3 portas. VCC, o ground e o dados, e o in. O VCC eu estou utilizando o vermelho, o marronzinho eu estou utilizando para o ground e o laranjinha eu estou utilizando para a porta de dados. Então vamos lá, vermelho no positivo, marrom no negativo e o laranjinha eu vou conectar numa porta qualquer aqui da minha protoboard. E aí eu vou pegar um outro jumperzinho laranja que eu separei aqui e vou conectar ele na minha porta, em uma porta qualquer digital aqui do meu Arduino. Vou escolher aqui a porta 9. Pronto, liguei aqui na porta 9. Agora eu vou pegar esse exemplo que está aqui, o Blink, né? Só para mostrar como é simples mesmo, tá? Só estou apagando aquele comentário que estava no início para ficar mais fácil. Eu vou criar uma variável aqui e vou chamar ela de relé port e vou definir ela como 9, que 9 é onde eu conectei a portinha aqui no meu Arduino. Se eu tivesse conectado na porta 10 ou 11, era só eu declarar aqui 10 ou 11, tá? Então, em vez de LED built-in, eu vou utilizar a relé port. Só que, em vez de fazer ao invés de, eu vou fazer também a porta do relé. Então, a gente vê a luzinha da plaquinha acendendo e também vê o relé ligando, desligando, tá? Eu vou escrever aqui relé port do tipo output. E aqui digitar write, eu vou escrever a mesma coisa, relé port high e depois relé port low. Prontinho. E agora eu vou fazer upload. Tô subindo aqui pro meu Arduino, tá? Carregando, carregado. Foi. Ele já tá ligando e desligando aqui na minha porta nova. Mas por que não tá ligando ainda lá no meu relé? Muito simples, porque eu não liguei aqui
a minha portinha que alimenta a protoboard. Eu tenho um botãozinho aqui, tá vendo? Que liga e desliga. Quando ele acende lá vermelho, significa que ele já está ligado, tá? Eu vou desligar aqui porque eu esqueci uma coisa muito básica. Nunca esqueça isso aqui também. Você tem que ligar o ground da sua protoboard, do seu circuito, no ground do Arduino. Eu vou conectar aqui o negativo do meu Arduino. Vamos. O fiozinho tá curto. Eu vou pegar um jumperzinho maiorzinho aqui, ó. E ligar no ground aqui do Arduino. Pronto. Vou ligar. Pronto. Ó. Já tá. Liga, desliga. Liga, desliga. E por que a lâmpada não tá acendendo? Porque não tá na tomada, né? Não tinha... Chegou lá. Então eu vou desligar aqui um pouquinho. E vou plugar a lâmpada na tomada. Só um instantinho. Pronto. A lâmpada já está na tomada. Você já está vendo a lâmpada acesa aqui, né? Então eu vou plugar de novo aqui o meu Arduino e vou ligar a minha plaquinha. Pronto. Aqui, ó. Já está na tomada. Tá vendo? A lâmpada já está acesa. Outra coisa também importante é que, por que ela está acesa direto? Porque o relé, essa portinha, esse componente que está aqui na minha mão, ele tem 3 portas aqui desse lado, tá? A do meio, que é a comum, a da esquerda, que é a normalmente aberta, e a da direita, que é a normalmente fechada, tá? Fechada não é de porta fechada, tá? Num circuito elétrico, fechada significa conectado. Aberta é não conectado. Fechado, o circuito corre, aberto e não. Então, quando você conecta alguma coisa no normalmente fechado, ele já está conectado. E aí, quando eu mando um sinal aqui na minha porta lógica, aqui no IN, ele inverte. O que estava fechado passa a ser aberto e vice-versa. Então, a luzinha já está conectada lá. Eu vou ligar aqui a minha protoboard e vou plugar no meu Arduino. Prontinho. Olha lá, um segundo, liga, desliga. Tá vendo? A lâmpada 110 já está sendo controlada pelo meu Arduino. Não é legal isso? Tipo, aqui é uma lâmpada 110, mas, cara, é a minha rede elétrica que eu tô conectando aqui. Pensa quantas possibilidades isso nos dá, né? Eu poderia controlar múltiplas lâmpadas, eu poderia controlar minha cafeteira, poderia ligar e desligar, sei lá, quantos componentes elétricos tem aí na sua casa. Aposto que você já tá tendo um monte de ideias, né? Vendo isso aqui. E, cara, qual foi o trabalho que deu implementar isso? Repara que o código que eu utilizei para fazer isso é o código de exemplo, é o código mais básico de todos, é o código do Blink. A única coisa que eu fiz aqui foi declarar qual é a porta que eu conectei o meu relé. Só isso. Foi só isso que eu fiz para conectar, para controlar a rede elétrica aqui da minha casa. Muito legal, né? Vamos utilizar mais um componentezinho aqui. Eu vou desligar a lâmpada da tomada, só um instante. Prontinho. Outro componente muito legal também de utilizar, né? Vamos ver se é simples, se é fácil mesmo de utilizar. Esse componente que está aqui na minha mão, ele é um sensor de distância. Ele é um sensor ultrassônico, né? Ele tem essas duas coisinhas, parecem até 2 olhinhos, né? Muita gente até conecta ele na frente de um robozinho, na frente de um carrinho, para parecer que são os olhos dele. Mas no fim das contas, ele funciona como um pulso sonoro ultrassônico e espera pela resposta. É mais ou menos como um sonar, como um morcego ou uma baleia, né? Ele dá um tiro para frente de um pulso sonoro e espera o retorno. Quanto tempo demorar para chegar a esse retorno significa qual é a distância
do próximo obstáculo que tá na frente dele. E como é que usa esse cara? Tá vendo? Ele tem 4 perninhas aqui embaixo. Não sei se eu consigo focar bem aqui, mas essas perninhas são o seguinte: VCC, ou seja, a voltagem, né? Trigger, echo e ground. Ou seja, só tem 2 portas lógicas aqui, a trigger e a ground. As outras 2 são a energia elétrica, o VCC, né, que é os 5 volts, e o ground. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu Arduino e vou procurar uma biblioteca que utilize esse componente aqui. Ó, aqui na plaquinha do componente está escrito, sei que está muito pequenininho, não vai dar para ler, mas está escrito HC-SR04. Então, se eu vier aqui na minha interface do Arduino e for no ferramentas, gerenciar biblioteca, às vezes demora um pouquinho para abrir o gerenciador de biblioteca. Só um instantinho. Tá abrindo, tá abrindo. Pronto. Eu vou digitar aqui, tá? HC-SR04, que é o que está escrito na plaquinha. Ele vai procurar pelas bibliotecas para esse componente. Pronto. E me apresentou algumas aqui, né? Tá vendo que eu já tenho uma aqui que está marcada como instalada? A única coisa que eu fiz aqui foi clicar nesse botão instalar, tá? Você acha aqui qual é a biblioteca que você quer utilizar. Geralmente a primeira é OK. Você vai lá e dá instalar. E aí depois você vem aqui em arquivo, exemplos, acha a biblioteca que você instalou aqui, né? No caso, eu estou utilizando essa aqui, NewPing, e aí eu vou pegar esse código aqui, ó, NewPing Example, exemplo da biblioteca NewPing. Ele me abriu essa telinha aqui. Já tem um código prontinho aqui para mim, né? E o que esse código aqui está fazendo? Ele está me falando o pino do trigger na porta 12, o pino echo na porta 11, inicializa a serial. Eu vou trocar aqui a serial para 9600, que é o que eu sei que funciona melhor aqui com o Arduino Uno no meu computador. E a cada 50 milissegundos ele dá um ping no sonar e pega a distância em centímetros e imprime na portinha serial. 50 milissegundos é muito pouquinho. Eu vou aumentar isso aqui um pouquinho para 300, tá? E aí eu vou conectar aqui o meu componente. Como que eu vou fazer? Eu vou ligar ele aqui na minha protoboard, tá? Eu desconectei aqui o relé e aí eu vou conectar ele aqui na minha protoboard. Deixa eu só desconectar aqui também a fonte, a 9 volts, só para mim tentar chegar um pouquinho mais pertinho aqui para você ver. Eu já deixei aqui preparado 4 fiozinhos, que são os 4 que estão aqui. O vermelho para o VCC, um amarelinho que eu vou utilizar para o trigger, um verdinho que eu vou utilizar para o echo e o pretinho que eu vou utilizar para o trigger, perdão, o pretinho para o ground. E aí eu vou conectar esse cara aqui na minha protoboard, só espetar ele aqui no mesmo lugar. Então, conectei, tá? E agora eu vou pegar esses fiozinhos, os jumpers, né, que estão conectados aqui na minha protoboard, e vou conectar eles lá no meu Arduino. O pretinho no negativo, o vermelho no positivo, o amarelo eu vou conectar. Só um instantinho, deixa eu ver qual que era mesmo. 12? Não, vou mudar isso daqui para o trigger, eu quero na 4 e o echo eu quero na 5. Então o trigger é o amarelo, eu vou conectar ele na porta 4 lá do meu Arduino. E o verdinho, né, que é o echo, eu vou conectar ele lá na porta 5. Prontinho. Aqui já está conectado o ground, tá? O ground
o negativo da minha protoboard está conectado no negativo aqui do Arduino. E é isso. Eu vou ligar, tá? A minha plaquinha. Vou plugar, lógico, né? Deixa eu plugar ela aqui. Pronto. Eu vou ligar. Tá ligado. Agora eu vou transferir o código para o meu Arduino. Esse código daqui, né? Deixa eu só diminuir aqui para vocês poderem acompanhar comigo a barrinha de progresso. Para enviar o código para o Arduino, você pode utilizar essa setinha aqui, carregar, né? Ou você pode utilizar a tecla de atalho Ctrl U. E aí aqui tem essa barrinha de progresso verdinha que aparece aqui. Ou seja, eu estou fazendo o upload desse código lá para o meu Arduino. Carregando. Carregado. Prontinho. Agora, como é que eu sei que esse negócio tá funcionando, né? Eu não tenho uma resposta. Então, o que esse código aqui está fazendo é escrevendo na serial. Como é que eu faço para olhar o que está acontecendo lá na serial? Eu posso vir aqui, ó, menu ferramentas, monitor serial. E aí ele vai me abrir essa telinha daqui. E aí tá vendo que ele já está escrevendo lá, ping, 13, 30. Ele já está lendo a distância de alguma coisa que está na frente aqui do meu sensor. Então eu estou tentando apontar ele aqui pro nada, tirar as coisas da frente dele. Quando não tem nada na frente do sensor, ele passa a me mandar leitura 0. Não tem nada na frente. Só que olha o que acontece se eu colocar a minha mão aqui. Ele está dando 8 centímetros. Eu estou aproximando, olha lá, 5 centímetros. Estou afastando 15, 20, 26. Ou seja, já está funcionando, né? Qual foi o trabalho que eu tive para fazer esse componente aqui funcionar? Né? Vocês viram. Foi só baixar o código de exemplo, plugar os pinos corretamente e fazer upload pro Arduino. Simples assim, eu já tenho um componente muito bacana aqui funcionando, né? Mas e se eu quiser utilizar esse componente para tomar uma decisão, né? Esse que é o legal do Arduino, você utilizar os componentes para decidir fazer alguma coisa. Por exemplo, eu quero utilizar agora esse componente de proximidade para decidir se eu quero ligar ou não aquele relé lá, né? Então como que vai ficar esse negócio? Eu vou utilizar aqui, eu vou parar aqui, tá? Esse monitor serial. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse código que eu já deixei preparado, só para a gente não gastar muito tempo, mas ele é exatamente aquele mesmo código. A única coisa que eu estou fazendo aqui é juntar as duas coisas, né? Eu deixei as portas pin e trigger aqui no mesmo lugar, a porta relay que eu estava utilizando lá anteriormente, e aí aqui no loop, o que eu estou fazendo? Eu faço o seguinte, se a minha distância for menor do que 30 e o E é esse sinalzinho de comercial duas vezes aqui, né? Para quem já está utilizando, acostumado com a linguagem de programação, já sabe bem utilizar isso. Mas enfim, se a distância for menor do que 30 centímetros, tá? Tá em centímetros, e diferente de 0, ou seja, tem alguma coisa na frente desse sensor, eu mando digitar write da minha porta relé, que é a porta 9, né? Para high, ou seja, liga. E espera 2 segundos. Esse espera 2 segundos já é uma dica que eu estou deixando aqui para você, né? Porque se eu não fizer esse espera 2 segundos, isso significa que existe a chance de eu ligar e desligar o meu relé rápido demais, né? Por mais que a lâmpada de LED ela seja ultra rápida, eu poderia ficar ligando e desligando ela milhares de vezes por segundo, esse componente relé aqui ele não é tão rápido assim, porque ele é uma bobina, né, eletromagnética. E tem outros tantos componentes elétricos que você não vai querer ficar ligando e desligando tão rapidamente, né? Por exemplo, uma cafeteira, você quer ficar ligando e desligando uma cafeteira, liga, desliga, cara, vai queimar o negócio, né? Então, de novo, aquele conceito, proteja os seus componentes, né?
Ligou um componente elétrico, dá um delayzinho lá, deixa ele ficar assim, ó, 2 segundinhos, só para ter certeza que ele está ligado por um tempinho, e depois desliga. Né? Esse delay aqui vai ser quanto tempo ele vai precisar para executar a próxima loop, interação, e se a distância ali daqui for maior do que 30 centímetros diferente de zero, eu mando para low, ou seja, desliga. Bora enviar esse componente aqui, mas antes de enviar, claro, deixa eu ligar de volta aqui o meu relé. Então, mesma coisa. Vermelho no positivo, marronzinho no negativo. E o laranjinha vai ser a minha porta de dados. Aí eu vou pegar aqui o meu jumper laranjinha e vou conectar ele aqui. O meu jumper laranjinha, como está escrito bem aqui no comecinho do código, tá vendo? Eu vou conectar ele na porta 9. Então, aqui desse lado aqui, o laranjinha vai no 9. Beleza. Vou ligar aqui. Já vi que o meu relé ali ligou, né? Deixa eu só um instantinho, eu vou botar na tomada. Prontinho. E eu vou enviar esse código aqui para o meu Arduino. Enviado. Então, o que isso significa? Que se alguma coisa chegar próximo aqui do meu sensorzinho, eu vou ligar a luz, né? Deixa eu deixar o monitor serial aqui, né? Tô vendo que tem já alguma coisa, essas coisas aqui estavam na frente do meu sensor. Olha lá, tirei as coisas da frente, a leitura dele está marcando 0, apagou a luz. O que acontece se eu chegar perto? Ele acende a luz. Saí da frente, apagou a luz. Imagina que esse cara aqui, alguém chegando em casa, chegou perto da porta, ah lá, acendeu a luz. Começou a se afastar, apagou a luz. Não é maneiro? Super da hora, né? Uma técnica foi super simplista, né? Tudo que eu fiz aqui foi utilizar 2 códigos de exemplo para usar a distância desse sensor para tomar a decisão se eu vou ligar ou não a luz, e já está funcionando. Agora pense o seguinte, eu poderia fazer isso utilizando outro componente de leitura de entrada. Por exemplo, em vez de utilizar um sensor de distância, eu poderia, por exemplo, utilizar um sensor de infravermelho e utilizar alguma coisa como isso daqui, um controle remoto, né? Imagina que eu tenho um sensor infravermelho num ponto estratégico da minha casa, por exemplo, algum lugar que eu vejo do sofá. E aí, em vez de um canal de relé aqui, eu tenho um componente que são múltiplos. Existem relés que tem 2 canais, 4, 8, eu posso plugar 2 de 8 em série e por aí vai, né? Posso controlar um montão de coisa ao mesmo tempo. E aí eu faço com que esse controle remoto seja o liga-desliga de qualquer coisa ali do meu relé. Eu poderia programar para, se eu apertar o número 1, ele liga a luz da sala, se eu apertar o número 2, liga e desliga a luz da cozinha, dos quartos, o 5 é a cafeteira, o 8 é o ventilador do teto, ar-condicionado, sabe? Eu só estou tentando dar ideias aqui para vocês visualizarem o que é possível fazer com isso. Tipo, cara, não precisa ser com controle remoto de infravermelho, pode ser com o que você quiser. O lance aqui é que a prototipagem eletrônica, ela te convida a ser criativo, né? Tipo, o que mais você poderia fazer utilizando esses recursos? Aposto que quem está vendo aqui esse vídeo já está cheio de ideias, né? Fala, nossa, eu vou fazer um negócio muito louco lá na minha casa, vai estar conectado à rede elétrica e o chuveiro, e aí eu vou botar um sensor de umidade e quando eu for tomar banho vai ligar a minha cafeteira. Sabe? Coisas desse tipo. De novo, né? Esse ambiente, ele te convida a ser criativo. Bora ser criativo, bora criar coisas com as nossas mãos. E aí?
Curtiram? Foi da hora? Vamos fazer mais um? E se, né, a gente utilizar algum outro componente, né? Vamos ver um componente aqui que geralmente o pessoal acha, né, que parece super complicado, mas no fim das contas é simplesinho de utilizar. Deixa eu só tirar a lâmpada da tomada. Prontinho. Que tal a gente utilizar agora esse componente daqui, ó? Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó. O que é isso daqui? Isso aqui é uma telinha OLED, né? Tela OLED, ela é uma evolução, né, do LED. Ela, por exemplo, já está presente nos celulares mais modernos e algumas TVs também já são de OLED, né? O OLED, ela tem essa capacidade de fazer com que o preto seja realmente preto. Ele tem um preto intenso. E, cara, você pode comprar um componente eletrônico que é uma tela de OLED e plugar no seu sistema para exibir qualquer tipo de informação. Né? E será que é complicado utilizar um componente desse? Bora fazer para ver. Primeiro, repara que eu, claro, deixei uma espuminha aqui para proteger os meus conectores, né? Mas esse componente ele só tem 4 perninhas aqui, né? Bem parecido com o sistema ali do componente de sensor de distância. Aqui eu tenho o VCC, o Ground, o SCK e o SDA. O SCK e o SDA, eles são portas de comunicação de dados, né? Eles não são simplesmente liga e desliga. Mas aqui no Arduino eu tenho portas, uma porta SCK e uma porta SDA, ou seja, é só eu conectar essa perninha aqui no SCK do Arduino e essa outra perninha aqui no SDA do Arduino. Então, bora fazer. Eu tenho aqui uma protoboard versão mini, né? Uma pequenininha para utilizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conectar a minha telinha aqui na protoboard pequenininha e já vou deixar esses jumpers conectados nas perninhas que estão aqui. O vermelho eu vou utilizar para o VCC, o cinza eu vou utilizar para o ground, o amarelo eu estou utilizando para o SCK e o verdinho eu estou utilizando para o SDA. Então eu vou conectar esse cara aqui no Arduino. Uma coisa importante, telinha de OLED, ela não é 5 volts, ela é diferente do que a gente já estava utilizando aqui até agora, né? Até agora tudo que a gente utilizou aqui era 5 volts. Essa telinha aqui ela é 3.3 volts. Ou seja, se eu conectar ela no meu 5 volts, eu estou correndo o risco de queimar. Então, perninha vermelha no 3.3. Só isso. Bora fazer. Eu vou desconectar aqui as coisas do Arduino. Deixar aqui de ladinho. Eu vou pegar aqui o vermelho e vou ligar no 3.3 do Arduino. Vermelho no 3.3. Pronto. O cinzinho aqui é o meu ground, eu vou conectar no ground. Pronto. O amarelinho ele está conectado no SCK. Qual que é a porta SCK do Arduino? É o A5. Então é só eu conectar aqui no finzinho desse lado aqui, ó, no A5. E essa outra aqui, ó, a verdinha, o SDA. Qual que é o SDA do Arduino Uno, né? É o A4. Então é só eu conectar aqui no A4. Se tiver dúvida, é só ver um mapa das portas do Arduino, tá? Qualquer Google que você der para ver um mapa das portas do Arduino, você vai achar isso aqui. Super facinho. Pronto, conectei. E agora, qual é o código para controlar essa plaquinha aqui?
De novo, eu só vou utilizar o gerenciador de bibliotecas do Arduino. Ferramentas, gerenciar bibliotecas. Essa telinha que eu estou utilizando, o nome, né, o código desse componente é SH110X, né? X porque tem várias variações. Essa aqui é SH1104. Só que a SH110X ela funciona para toda essa família de componentes. Então, carregou aqui o meu gerenciador de bibliotecas. Eu vou digitar aqui SH110. Peraí, acho que não está indo. Aí já foi. Pesquisando. Aí, achou. Tá vendo? Adafruit SH110X. Ele está installed, porque eu já instalei antes, mas era simplesmente questão de apertar o botão instalar, que aparece aqui. Beleza. Agora eu venho aqui, arquivo, exemplos, Adafruit SH110X, e eu vou utilizar esse exemplo aqui, ó, I2C, porque eu sei que é o componente que eu estou utilizando. Quando eu cliquei lá naquele exemplo, ele abriu essa telinha aqui. Eu vou deixar aqui. Tá vendo? Aqui tem um trechinho de comentário de quem fez. E, cara, não tem configuração de porta nenhuma, porque as duas portas que ele utiliza são portas de comunicação de dados, a SDA e a SDK, que já estão conectadas no lugar certo. A única coisa que é configurável aqui é a altura e a largura do seu componente, né, que pode variar. Você pode pegar umas telas maiores ou menores, que tem resoluções diferentes. Configurou aqui, já tudo certo. A minha é exatamente essa, 128 por 64. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código aqui e fazer upload para o meu Arduino. Meu Arduino já está conectadinho ali, né? Carregando, ou seja, já está fazendo upload, né, para o Arduino. Carregado, prontinho. E olha só aqui, ó, a telinha já está ligada. Ele está fazendo o teste de tela, tá vendo? Executando o teste para ver se todos os pixels estão funcionando. Esse teste, ele tá nesse próprio exemplo, né? Inclusive ele utiliza isso para te fazer exemplos de olha como faz um círculo, olha como faz um quadrado, olha como faz um quadrado com bordas arredondadas, pisca a tela e tudo isso. Tem, ó, um triângulo aqui agora, e ele tem até uma proteçãozinha de tela, bem bacaninha também. Aqui, ó, testes de texto de diversos tamanhos e as estrelinhas de proteção de tela. Como que eu fiz para executar isso? Nada. Peguei o exemplo e fiz upload. Só isso. Simples desse jeito eu já estou controlando uma telinha de OLED, né? E essa tela de OLED, ela é colorida, né? Eu poderia dar um RGB para cada um desses pixels. Então o que eu vou fazer agora? Só para testar, só para ver se eu realmente tenho controle sobre essa telinha, eu vou tirar esse monte de teste que ele faz aqui, ó, no setup. Aqui ele faz o begin. No begin ele mostra a splash screen. A splash está demorando 2 segundos. Então em vez de 2 segundos eu só vou tirar um zero aqui, 200 milissegundos, tá? Só para mostrar rapidinho e já dá um clear display. E aí toda essa parte aqui, ó, draw pixel, clear, vou deletar tudo. Pronto. Até aqui, deleta. Tá vendo aqui, ó? Aqui nessa parte já tem um set text size. Eu vou aumentar esse text size aqui para 2, só para ficar maiorzinho na tela, para a gente poder ver. E vou trocar esse texto aqui para palestra de Arduino parte 2. Pronto. Vou tirar esse print de pi. Vou tirar o set text size que eu não vou precisar. E também não tem por que esperar 2 segundos e nem clear se eu vou finalizar o meu software aqui agora. Eu vou pegar esse cara aqui, tira tudo, pronto. Repara que no loop não tem nada, né? Tudo isso que a gente fez aqui estava no setup, ou seja, assim que ligar, executa aquele trecho de código lá uma vez e só. Ou seja, assim que ligar, eu vou escrever
palestra de Arduino parte 2 e cara, nem preciso dessas outras funções aqui. Então eu vou fazer upload aqui para o meu Arduino. Dessa nova versão, né, do código. Carregado. Pronto. Deixa eu levantar aqui para vocês. Não sei se dá para ver aí, mas está escrito palestra de Arduino parte 2. Muito legal, né? Imagina possibilidades. Cara, você tem uma tela para controlar. Dá para fazer milhões de coisas com essa tela. Dá para fazer um joguinho, baseado em sensores, dá para fazer, cara, muita coisa com uma tela. Muito legal, né? E, de novo, não teve magia negra. Eu baixei o exemplo, compilei e mandei do jeito que estava. A única coisa que eu fiz aqui foi conectar as perninhas do módulo de tela OLED corretamente no Arduino. Simplesinho. Deixa eu desplugar aqui. Vamos fazer mais um componente aqui que vai ser bem legal também da gente utilizar. Eu só estou desplugando aqui o meu OLEDzinho. Vou deixar ele aqui de lado. Aqui, ó. E esse componente aqui? Quem sabe o que é? Esse cara aqui. Tá vendo? Ele é um transistor. O transistor, ele tem a função de interromper ou liberar uma corrente elétrica, né? Muito similar ao que faz o relé. A única diferença é que esse cara, ele é muito, mas muito rápido, né? É o transistor que é responsável pela revolução da computação, né? É esse cara que faz com que os computadores sejam rápidos. Ou seja, se eu mandar um sinal aqui na primeira portinha, ele conecta a segunda na terceira. Se não tem um sinal na primeira portinha, ele não conecta a segunda com a terceira. Simples assim. É o mesmo conceito de utilizar a relé. A única coisa é que ele tem aplicações diferentes, né? Ele não foi feito para uma voltagem e amperagem tão alta quanto aquele lá. Só que ele tem também a vantagem de ser absurdamente rápido. Eu posso fazer isso milhares, talvez até milhões de vezes por segundo. Para que eu quero utilizar um transistor, né? Imagina que, por exemplo, se eu for construir um robozinho, como um carrinho, um aviãozinho, um drone ou alguma coisa assim, eu quero controlar de forma muito rápida e muito precisa os seus motores, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou conectar esse transistor aqui em qualquer porta, qualquer trilha aqui da minha protoboard. Deixa eu tirar esse sensorzinho de distância daqui, que por enquanto eu não vou utilizar ele. Ó, o meu transistor está conectadinho aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira perninha dele e vou conectar no meu Arduino na mesma porta 9 que estava lá antes. Arduino, porta 9. Pronto. E agora eu vou pegar esse carinha aqui. Quem nunca viu um desse daqui, né? Isso aqui é um motor DC de corrente contínua, né? É o mesmo motor que tem nos carrinhos de pilha, tão comum aí nos brinquedos. Como que funciona esse cara? Você dá uma corrente elétrica para ele, ele gira. Você tira a corrente elétrica, ele para de girar. Simples desse jeito. E como é que faz para ele andar para trás? É só inverter a polaridade. Em vez de mandar o positivo numa perna e o negativo na outra, se inverte, pronto. Quando você ligar uma corrente nele, agora ele anda para trás. Simples desse jeito. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar alguns jumpers para conectar esse motorzinho.
Só um instantinho. Eu vou usar esse roxinho aqui para conectar a portinha do meio no positivo da minha protoboard. E aí eu vou pegar essas mais dois jumperzinhos aqui para conectar lá no meu motorzinho. Eu vou conectar um em um conectorzinho e outro no outro conectorzinho. Pronto. Claro que quando você for fazer um carrinho, um drone, qualquer coisa desse tipo, a conexão vai ter que ser mais bem feitinha. Em vez de ser com esses jumpers de pino fixo, você vai querer um fiozinho e botar um pinguinho de solda, alguma coisa desse tipo. Mas isso aqui é só para demonstração, tá? Então eu vou deixar o motorzinho quietinho aqui. E aí eu vou pegar esses dois fiozinhos que estão saindo aqui do motor e vou conectar um no negativo e o outro eu vou conectar na outra perninha lá do meu transistor. Ou seja, quando o meu transistor ligar, ele fecha o circuito aqui pro meu motorzinho, tá? E qual é o código que eu vou utilizar para isso? Lembra daquele exemplo lá do Blink? De acender e apagar o LED built-in do Arduino? Eu vou usar ele, não vou mudar nada. Porque a única coisa que mudou aqui é a conexão. Eu vou utilizar a mesma porta 9, tá? Lembra que eu declarei uma variável aqui, relay port, para conectar a porta 9? Imagina que eu só mudo o nome da variável aqui de relay port para porta do motor 1, alguma coisa. No fim das contas, porta 9 liga, porta 9 desliga. É só isso que eu quero, né? Então vamos lá. Liguei aqui o meu Arduino, a plaquinha, tá? Eu vou conectar o Arduino no meu computador, na portinha USB. Outra coisa importante, eu não posso esquecer de ligar o ground, claro, aqui no meu Arduino. Deixa eu pegar um fiozinho aqui para ser o ground. Tem um fiozinho pretinho aqui. O negativo é esse aqui. E o negativo dele vai lá no Arduino. Prontinho. E upload. Tô fazendo upload dele pro meu Arduino, tá? Carregando. Carregado. Calma aí, tem alguma coisa conectada. Prontinho. Só tava com um mau contato aqui no fiozinho, mas, cara, ele já tá ligando. Aqui no meu... Aí, prontinho. Olha lá, o motor já tá ligando e desligando. Peraí que não dá pra ver, né? Deixa eu colocar alguma coisa aqui pra dar pra ver. Eu vou desligar aqui um instantinho. Vou pegar um pedaço de plástico qualquer. Fazer um furinho nele. Pronto, com esse furinho eu consigo conectar ele aqui no motorzinho. Tá, a propósito não vai ficar bonito não, só pra dar pra ver. Quando ligar o motorzinho vai dar pra ver esse plastiquinho girando aqui. Pronto, olha lá. Um segundo liga, um segundo desliga. Desliga, liga, desliga. E percebe que é exatamente o mesmo código anterior, né? Só a única coisa é que eu estou utilizando um transistor para ligar e desligar um motor. Eu poderia do mesmo jeito utilizar um sensor, como eu fiz aquele anterior, para decidir se eu vou ligar ou desligar o motor. Pensa, por exemplo, que eu poderia ligar o motor se eu chegar perto do sensor. Conforme eu vou chegando perto, ele vai aumentando a energia do sensor. Inclusive, né, como é um motorzinho e o transistor também permite, ele não precisa ser só liga e desliga. Eu posso mandar uma quantidade de energia por percentual
para esse motor. Tipo, eu posso mandar ele ligar em 50%, 70%, 80%, 100%. Né? Então imagina que se eu fizesse isso com aquele sensor de distância, quanto mais perto eu chego dele, mais energia eu dou pro motorzinho, eu já fiz um robozinho que foge de mim. Né? Tipo, só de eu chegar perto o robozinho sai correndo. Né? Várias utilidades para um negócio desse. Mas e se eu quisesse fazer alguma coisa do tipo, numa situação ele anda para frente, numa outra situação ele anda para trás, né? Eu mencionei agora há pouco, como que faz para um motorzinho andar para trás? É só inverter a polaridade. Mas como é que eu inverto a polaridade num circuito já conectado? Eu tenho os transistores, eu também tenho os diodos. Se eu fizer alguma coisa com transistores e diodos da forma, se for por aqui, liga um diodo, desliga o outro, perdão, diodo você não liga e desliga, mas transistor sim, você liga e desliga, de forma que um caminho ele conecta no positivo, no motorzinho, e por outro caminho ele conecta no negativo, e você consegue inverter isso. Assim você consegue fazer com que o seu motorzinho ande para frente ou para trás, dependendo da situação, dependendo do seu comando, né? Mas já existe componente pronto para você fazer esse tipo de solução, né? Existe, por exemplo, um componente que eu até mencionei na palestra anterior, que chama Ponte H. A Ponte H tem justamente esse propósito, de facilitar a sua vida para mandar uma corrente numa direção ou na outra para duas saídas. Né, para dois canais, um motor e outro motor. Então, se você quiser evoluir alguma coisa nessa linha, você vai querer ir para alguma coisa parecida com isso daqui, ó. Tá vendo? Essa daqui, aqui na minha mão, é uma ponte H. Tá vendo? Essa aqui tem a plaquinha vermelha e um dissipador de calor aqui. Aqui do meu lado direito, eu tenho o positivo e o negativo de um motor. E aqui do meu lado esquerdo, eu tenho o positivo e o negativo de outro motor. Aqui, tá vendo? Desse lado aqui, um motor. Desse outro lado aqui, outro motor. E aqui na frente, eu tenho as portas lógicas para controlar se eu vou mandar a corrente numa direção ou em outra, em cada uma dessas duas portas que estão aqui. E outra coisa também bem da hora, bem legal desse componente, a porta H, é que eu consigo mandar uma voltagem, uma corrente elétrica para ele separada, isolada do meu outro circuito. Ou seja, eu poderia controlar aqui um motor que funciona com 9 volts, com 11,1 volts, né? 11,1 volts é uma voltagem bem comum também quando você está fazendo aeromodelos, drones, helicópteros, esse tipo de coisa, né? E aí você poderia controlar ele com um carinha desse. Você coloca aqui a sua corrente que vai para os seus motores, aqui as suas portas lógicas para você controlar lá com o seu Arduino, e pronto, você já pode conectar esses carinhas aqui, né, no seu robozinho, no seu carrinho, no seu drone ou qualquer coisa assim. Percebe que, cara, é só uma continuação do mesmo conceito. A mesma coisa que eu estava fazendo aqui, né, eu vou desenvolvendo, desenrolando. Com isso eu já consigo ter aí um carrinho funcional. Eu posso ligar e desligar os motores deles dependendo da situação que eu quiser. Muito legal, né? E aí, gostaram? Dá pra ter várias ideias aí de como utilizar esse negócio. E que tal a gente ver agora, né, que tivemos essa conversa sobre como conectar, como é fácil plugar as coisas com Arduino e ver eles funcionando. Vamos ver alguns projetos que as pessoas já fizeram com Arduino. Ó, esse daqui, por exemplo. Né? Quem sabe o que é isso daqui? Isso daqui
é um cortador de grama, né? Alguém nessa vida cansou de ter que ficar cortando grama e decidiu, putz, cara, vou meter um Arduino nesse treco e o treco vai sair cortando grama pra mim sozinho, né? A única coisa que esse Arduino faz é detectar os limites e por onde ele já passou. E aí pronto, o carrinho cortador de grama dele sai passeando sozinho, cortando a grama pro cara. Cara, eletronicamente esse componente é simples, mas a ideia é genial, né? Tipo, o cara, ele tá automatizando um trabalho. Essa pessoa não precisa mais cortar a grama manualmente. Sensacional. E esse projetinho aqui também, super simples, né? De desenvolver, super simples de utilizar e muito divertido. É aquele joguinho de argola, que a pessoa tem que passar com a argola por um caminho, e esse caminho vai fazendo curvas. Só que se ele encostar a argola no fio, no caminho, o treco apita e também ele perde uma vida, né? Tem um contadorzinho ali para contar as vidas da pessoa. Você pode configurar quantas vidas cada um tem, mas, cara, como é que faz? Como é a eletrônica desse cara? Imagina que o fio de um lado ele conecta no VIN e o fio do outro lado ele conecta numa porta analógica. Você, ser humano que está segurando essa argolinha, é o resistor. Quando você encosta a argola no fiozinho, você adiciona resistência a esse circuito. E o Arduino, sabe, você consegue fazer um if lá assim. Se a voltagem que chegou é diferente da voltagem que eu enviei, significa que alguma coisa causou resistência. Ou seja, você encostou no fiozinho. Aí você faz apitar e adicionar um númerozinho ali no resistor. Ultra simples, uma ideia genial. Já pensou brincar com os seus amigos da sua família, da sua casa, com um trequinho que você mesmo construiu, né? Muito da hora mesmo. E esse daqui, né? Quem saberia dizer o que é isso aí? Isso aí é um organizador de MMs. Olha que sensacional. Sabia que tem gente no mundo que não compra MMs porque é um monte de cor misturada? A pessoa tem toque num nível tão hard que aquelas coisas todas juntas faz a pessoa passar nervoso, sabe? Então, bota no organizador aí de MMs. Como que funciona esse negócio? Olha lá o Arduino Nano por detrás desse equipamento. Tudo que ele tem é um motor de passo por debaixo daquele círculo, né, para ele controlar com precisão quanto que ele vai virando, e aí tem um sensorzinho luminoso, né, para identificar qual é a cor do próximo MM. Dependendo da cor do MM que chegou, ele direciona esse braço que está aí com um servomotor. Lembra que com o servomotor que eu falei na primeira palestra, você consegue dizer qual é o ângulo que você quer que ele fique? Ou seja, ângulo do primeiro copinho, se for amarelo, o ângulo do segundo copinho, se for roxo, o ângulo do terceiro, e o vermelho, o ângulo do quarto. Com isso você consegue direcionar o próximo MM para o copinho certo. Despejou todos os MMs lá no funil, daqui a pouquinho você tem todos eles organizadinhos ali, cada um no seu copinho. Muito da hora, né? Cara, super simples. A eletrônica desse treco é super simples, de novo, é genial. Esse daqui é o projeto, o TCC da minha filha. Como ela também já participa dessas coisas de eletrônica comigo desde muito pequenininha, fazer projetos que tenham alguma coisa de eletrônica, para ela estar dentro do possível, sabe? Cara, dá para fazer. Porque quando você está na escola, para fazer algum projeto escolar, pode ser até na faculdade, você tem um TCC pela frente, né? O processo de escolha de qual é o projeto que você vai fazer também passa na sua cabeça no sentido de é possível fazer, né? Dá para mim fazer. Muitas vezes você acaba não escolhendo o projeto mais legal possível para aquela situação, porque você esbarra na ideia de, cara,
isso seria muito da hora, mas acho que não dá para fazer, né? Vai dar muito trabalho. E se você tem um conhecimento simples, né? Mesmo que de iniciante com eletrônica do mundo físico, né? Não só software, mas também fazer coisas palpáveis, esse tipo de projeto acaba sendo viável. Então, para que serve esse projeto aí que a minha filha fez na escola? Repara que aqui na esquerda dessa tela tem uma lâmpada vermelha, uma lâmpada de infravermelho, ou seja, uma lâmpada de aquecimento. É a mesma lâmpada que se utiliza, por exemplo, para aquecer ovos para chocar, ou também alguns viveiros de répteis que você precisa ajudar no aquecimento e tal. Aqui no meio tem essa lata de Nescau enrolada, né? No fim das contas, essa lata ela quer é uma analogia para nossa atmosfera, né? Tem gases lá dentro dessa lata, e do outro lado da lata tem um sensor infravermelho. Esse sensor infravermelho ele está sendo controlado pelo Arduino que está ali, e a leitura desse sensor infravermelho está sendo impressa dentro naquela telinha de OLED. Ela também está utilizando a porta serial do Arduino para jogar as informações para o computador. E aí no computador ela consegue plotar essas informações num gráfico. Então qual que é a parada aqui? O lance é que ela vai manipular os gases que estão dentro dessa câmara com aquelas duas válvulas que estão ali, né? Ou seja, com uma reação química simples, pode utilizar diversas, né, para esse teste, pode colocar, por exemplo, uma reação de vinagre com bicarbonato de sódio. Aí vai fazer aquela explosão, aquela nuvem de dióxido de carbono. Vai o gás carbônico para dentro daquela câmara. A câmara ela vai passar a impedir que o calor da lâmpada infravermelho chegue lá no sensorzinho. Ou seja, o sensor vai acusar uma diminuição de temperatura, né? E, cara, com isso consegue provar um monte de conceitos bacanas, né? Tipo, por que acontece o efeito estufa, quais são os gases que eu poderia manipular ali para ter uma redução menor de temperatura, ou para liberar, ou o que eu poderia injetar ali para liberar a passagem de calor, coisas desse tipo, né? Tipo, é uma via, é uma maneira de facilitar a experimentação. Tipo, o foco do projeto não é a eletrônica. A eletrônica só está viabilizando um projeto para testes da camada de gás da nossa atmosfera. Muito legal, né? Como eu estava falando, né, ali na direita tem um sensorzinho de temperatura, um sensor infravermelho, né? É o mesmo sensor que está naqueles revolvinhos que as pessoas medem a temperatura na porta dos prédios, na porta do shopping, na porta de alguns lugares, sabe? Apontou o revolvinho para você, apertou o botão e ele faz a leitura. É exatamente esse sensorzinho que está aqui que é utilizado. E aí é como que ele fica, né? O gráficozinho na tela. Aquela queda repentina que está ali é o momento da abertura da válvula para a chegada do gás carbônico. E o próximo projeto, né, que eu vi, cara, um dos projetos mais incríveis que eu já vi com o Arduino. Essa imagem que está aí na tela é aquela máquina que o oftalmologista utiliza para medir a qualidade da sua visão, para ver se você precisa de um óculos de algum grau específico. Então ele fica manipulando essa máquina para trocar o grau da lente que está na frente dos seus olhos, para ver com quais graus você se adapta melhor para ver o que está lá do outro lado, né? E aí alguém substituiu essa máquina enorme de milhares e milhares de reais por
um projetinho desse tamanhozinho com um Arduino. Como que funciona esse negócio? Esse cara, ele é engenheiro de uma faculdade, né, de engenharia. Aí eles desenvolveram essa lente. Como que funciona essa lente? Tá vendo que ela tem eletrodos, né? Ela tem uma conexão eletrônica ali. No fim das contas, ela vai funcionar desse jeito. Quanto mais corrente elétrica ele mandar nessa lente, maior a curvatura dessa lente. Ou seja, ele mandou menos, a lente está desse jeito. Vai mandando um pouquinho mais. Percebe que vai mudando o grau da lente? E, cara, é isso. Conectou num smartphone para ser a telinha do teste, né, o controle. E quem está utilizando esse aparelho tem essa visão aí. Tipo, o cara consegue ficar te perguntando: e agora, você está enxergando? O que está escrito lá na última linha? Né? A pessoa consegue ler, se não consegue ler, já indica qual é o grau de visão que a pessoa precisa, qual é o grau da lente que aquela pessoa precisa. Muito sensacional, né? Cara, um projetinho de nada, com uma ideia sensacional, substitui uma máquina tão grande, tão pesada, tão cara quanto aquela. E para finalizar, né, um projetinho super legal também é um robozinho que se equilibra sozinho, um self-balancing. Como que funciona esse negócio? Tá vendo que ele tem um Arduino e ali na parte de cima do robozinho ele tem uma plaquinha que está em pé. Aquela plaquinha, essa plaquinha que está aqui, ele é um tilt sensor. Né? Ou seja, ele consegue me indicar em que direção a plaquinha está tombando. Se a plaquinha está tombando para cá, ele vai me indicando, né? Ou seja, ele resiste, ele é um resistor, né? Ele me manda uma resistência diferente, indicando que está tombando para cá. Ou senão ele vai começar a tombar de forma negativa, ele conforma a me mandar essa informação que está tombando do lado de lá. E aí, conectado nas rodinhas, ele tem motores de passo, que é diferente do motor DC, que você não controla a rotação, você só dá corrente para ele sair correndo. No motor de passo, você consegue controlar com precisão quanto que ele está girando e para qual lado. Né? Ou seja, se ele está caindo para cá, corrige um pouquinho as rodas para cá. Se ele está caindo para lá, corrige um pouquinho as rodas para cá. E com isso ele fica se equilibrando. Né? E aí ele fez um conectorzinho ali de Bluetooth para conectar no smartphone dele e conseguir controlar a direção do robozinho. Né? De novo, a eletrônica disso não é tão complicada assim, mas cara, é um projeto sensacional, né? Alguma coisa que consegue se equilibrar sozinho é muito da hora. É isso. Então, senhores, muitíssimo obrigado para todos. Era isso que eu queria passar para vocês. Tomara que eu tenha conseguido inspirar de alguma maneira com todo esse papo que a gente teve aqui hoje. A ideia era fomentar a vontade de fazer com as próprias mãos e saber que não é difícil. Tipo, vocês viram o tamanho do trabalho que eu tive para fazer aqui, de forma super simples, super fácil, prática. Eu já fiz coisas funcionar e poderia fazer essas coisas que eu fiz aqui funcionar, transformar elas em projetos permanentes, projetos de automação. Então, tomara que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Pede uma palestra 3 aí, quem sabe eu vou preparar um papo, a palestra 3 com projetos mais avançados, coisas mais interessantes pra gente fazer. Isso aí, valeu, até a próxima, até mais.